Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao FSB na TV, um programa de notícias e entrevistas sobre arte, ciência e comunidades produzido por estudantes e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana vocês conhecem um pouco mais sobre a história e atualidades de nossa região. O FSB na TV. No programa de hoje, vamos assistir à matéria produzida por Domini Santos sobre um terreiro de candomblé que mantém viva a cultura afro-brasileira num bairro de Porto Alegre, em Porto Seguro. No quadro Notas Culturais, Yasmin Figueiró, Camila Rocha e Emanuele Oliveira nos mostram o que aconteceu no Encontro de Pesquisadores em Artes do Sul da Bahia, evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes do Centro de Formação em Artes e Comunicação da UFSB. Vamos assistir ainda exercícios audiovisuais produzidos durante o componente curricular Oficina de Técnica e Expressão Vocal, ministrado pela professora de artes da UFSB, Aline Nunes. A estudante Aline Valente nos apresenta os Jogos Indígenas de Coroa Vermelha. E Beatriz Viana narra o texto Por um Jornalismo que Mire uma Democracia Racial, escrito pela jornalista, doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Moraes. Para finalizar, temos o nosso quadro Direitos em Pauta. Através do bate-papo entre Hortência Brito e a professora de Direito da UFSB, Carolina Bastos, vamos conhecer o ENPJ, Núcleo de Prática Jurídica, que presta serviço de atendimento jurídico gratuito à população. Em meio à história de onde o Brasil começou, pulsa outra raiz, ainda mais profunda. Em Porto Seguro, o candomblé resiste, ensina e transforma. Esta é a voz de quem é do terreiro. Porto Seguro guarda não só memórias coloniais, mas também força de um povo que construiu o Brasil. Nos terreiros como o de Paitales, a cultura afro-brasileira encontra abrigo, respeito e resistência. O Ilê Axé Cajado Omi-Orum é mais que um espaço religioso. É um centro de memória, fé e luta. Em um município que carrega o peso da colonização, mas também o orgulho de suas raízes afro-indígenas. Paitales, dono do terreiro, conta qual a importância desse lugar para ele. O terreiro para mim é tudo. A religião de matriz africana é símbolo de fé, de força, de saga, de determinação, né? E assim, a gente batalha muito, a gente luta muito para a gente obter um pedacinho de chão, para a gente obter nossa casa, obter o nosso benefício, a nossa tão sonhada casa, porque ninguém começa em berço de ouro. Todo mundo passa por essa etapa do zero, né? De morar de aluguel, algumas pessoas, outras já nascem que graças a Deus herda de alguém ou conquista com facilidade. Mas é tão difícil falar e ao mesmo tempo complexo, né? É assim, é lindo. A religião para mim é a coisa mais... É difícil falar para você. Dizer para você hoje como assim, me sinto lisonjeado por ser sacerdote, abençoado pelos orixás por ser sacerdote. Apesar da força cultural, os terreiros ainda enfrentam intolerância religiosa, ataque, discriminação e exclusão social, fazem parte da realidade de quem cultua os orixás. Vou mantendo firme, com base de fé, com base de esperança que alguma coisa mude lá na frente e com esperança que o ser humano em si, ele consiga ser mais brando, ser mais sutil no seu dia a dia e a aceitação, né, que a gente tem sofrendo muita intolerância nesses últimos tempos. Danilo, diretor da comunidade tradicionais dos povos de Porto Seguro, reforça o combate à intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa e também como o racismo, né, são acontecimentos que infelizmente são presentes na nossa sociedade. Hoje a gente tem um avanço no desenvolvimento de políticas públicas, né, que respaldam e garantem a nossa seguridade, mas infelizmente a sociedade ainda ela acaba sofrendo muito com isso. Não podemos dizer, infelizmente, que
que os casos de intolerância religiosa, de racismo, já são algo erradicados, né, no nosso município ou no nosso estado, no nosso país. Aqui no município a gente tem setores que podem acolher, como eu disse, essas denúncias, né? Claro que denúncia a gente direciona uma delegacia. O que a gente pode aqui é fazer esse acolhimento e informar quais são os mecanismos, quais são os locais, né, que eles devem procurar. É claro que tanto vindo aqui na diretoria, né, ou também através do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, que é presente aqui em Porto Seguro, ou através da Superintendência de Igualdade Racial, são elementos aí, são setores que vão poder dar essas informações. Mas, basicamente, é importante que para esses casos sejam registrados, porque é através dos registros que a gente tem o desenvolvimento de políticas públicas e também a atuação, né, para esse recorte. Pai Thales cobra aceitação e pede mais firmeza no combate contra o preconceito religioso. A intolerância religiosa é crime. E assim, o que eu enxergo? O que eu enxergo é que, como eu volto a falar, precisamos dessas políticas públicas, que elas tenham mais firmeza, mais finalização, mais segurança, nos passe mais segurança, porque acaba que depois, quando a gente vai dar uma queixa de uma intolerância religiosa, não sai como intolerância religiosa. Tem um outro nome que dão, né, que verbalizam agora, que a pessoa, ela você não sofreu intolerância. Aí dá um outro nome para a pessoa sair nada com nada, ou seja, nossas denúncias, nossas queixas e nossos, como é que se fala, esse sofrimento de abuso, acaba não atingindo ninguém. Atinge a nós mesmo que sofre e continua sofrendo, e é isso. Eu penso assim, a gente tem muita fé, nós de religião, a gente tem muita fé, a gente já é unido, assim, entre aspas, mas a gente está tentando unir mais ainda, unir força para que a política reconheça de todas as formas e a justiça reconheça de todas as formas que a intolerância é crime e ela precisa ser julgada de tal forma, da forma que é julgado qualquer processo e qualquer falha judicialmente falando. Além do sagrado, os terreiros oferecem apoio social, educação cultural e fortalecimento da identidade negra. São espaços de cura, saber e união comunitária. Andressa, filha de santo, cita um pouco da importância dessa religião na vida dela. É uma descoberta não só pessoal, como espiritual de fé, porque eu nunca fui uma pessoa de ter muita fé. Entre o sagrado e o social, entre o axé e a luta por respeito, os terreiros de Porto Seguro seguem firmes, e a voz de quem é do terreiro segue cada vez mais alta. Uma coisa é uma coisa. Notas culturais da UFSB. 4 dias de diálogos, trocas e criação coletiva. O segundo encontro de pesquisadores em artes do sul da Bahia reuniu artistas, lideranças indígenas, pesquisadores e estudantes em um espaço de reflexão e potência da arte contemporânea. Então tem gente do mestrado que está aqui e que tem gente que está entrando agora que vai vir para o mestrado ainda no futuro. Então acho que é uma grande viagem e eu quero que vocês viajem juntos com a gente aqui no Cefac. Sejam bem-vindos. A programação trouxe palestras, oficinas, apresentações e o lançamento do livro O Manta Feminino, de Glicéria Tupinambá. Tudo promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nós vimos agora que o primeiro lançamento do livro fora da sua comunidade indígena foi aqui. Como foi para você esse retorno ao Porto Seguro e fazer esse lançamento aqui na FSB e nesse evento? Para mim traz um mar de emoção, porque assim, foi aqui nessa casa que eu comecei a desvendar os primeiros nós, né, da feitura do manto e entender que o manto também era feminino, que o manto tinha essa complexidade e começa nessa casa os primeiros passos. E aí parece que é uma devolutiva trazer esse livro com o manto feminino, né, e nesse momento e ser acolhido por essa casa. Para mim é uma grande honra, para mim é muita emoção, tem coisas aqui que só não tem palavra para explicar, é imensurável essa emoção nesse momento.
Então a presença da Célia, além de ser essa presença forte de mulher indígena, dessa responsabilidade ancestral com o manto tupinambá, é também a possibilidade de territorialização desse espaço da universidade, né? Eu, como a primeira professora pataxó dessa universidade, e tendo a Célia, que foi minha aluna na licenciatura intercultural, um dos componentes, estando nesse momento como palestrante, artista e trazendo essa potência da fala dela, é um momento de trazer o sagrado feminino, que ela fala através do próprio manto, mas também de trazer essas territorialidades, de ocuparmos esses espaços e, como eu tenho costumado falar através da minha pesquisa mais recente, esse corpo-território fazendo outras territorializações. Então a presença da Célia hoje, com essa potência toda, é muito importante. Professor aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia e atualmente eu estou na coordenação do programa de pós-graduação em artes, o mestrado em artes aqui da Universidade Federal. O meu trabalho, eu venho do teatro, né? Eu venho das artes, eu trabalho como escritor, como dramaturgo, como artista da cena e, de certa forma, o meu papel, a minha atuação aqui na universidade foi de potencializar as pesquisas que são feitas nesse segmento. Daí também o encontro com a implementação, né, do programa de pós-graduação em artes, que foi implantado na UFSB o ano passado, né? A primeira turma entrou em 2025 e agora, nesse momento, nós estamos tendo o ingresso da segunda turma, né? O que é um momento muito celebrativo para a gente. Foram diversas mesas sobre dramaturgias, pedagogias das artes e processos comunitários, com convidados de diferentes territórios e formações. O segundo encontro de pesquisadores em artes mostrou que a arte se fortalece quando há troca e diálogo. Ao mesmo tempo, evidencia o papel do PPG Artes da UFSB, que forma novos pesquisadores e fortalece a produção cultural da região. É muito importante um evento de encontros de pesquisadores, né? Existem em várias instâncias isso, e a gente ter um encontro de pesquisadores acadêmicos em artes na UFSB é trazer também propriedade para as nossas pesquisas. E principalmente também porque ano passado a gente era a primeira turma, e esse primeiro encontro foi um encontro mais entre a gente. Esse ano a gente pôde expandir para outras instituições que foram também convidadas e estiveram presentes, como também apresentações das nossas pesquisas para os novos ingressantes. Então eles puderam também perceber como é que é o trajeto da pesquisa dentro desse primeiro ano de creditações, né, que são todas as burocracias que existem do mestrado. Para o segundo ano a gente está realmente fazendo a nossa pesquisa de fato, né, na nossa área. Por um jornalismo que mire uma democracia radical. Texto de Fabiana Moraes, por Beatriz Viana. Ser jornalista me permite morar em 200 Brasis. Acredito que nós, ao escolhermos esse caminho, precisamos estar fielmente abertos para todos eles. Deixar-se atravessar por cada pessoa, cada casa, cada cidade, cada entrevista. O fato é que o jornalismo me ensinou a amar muito o Brasil e diversas vezes a odiá-lo também. O Brasil das cidades, das roças, dos morros, das praias, dos sertões. O Brasil da destruição de patrimônios, de monoculturas devastadoras, de empreendimentos que resultaram em praias cujos tubarões hoje caçam gente. O Brasil no qual, a cada vez que eu batia a porta de uma casa, alguém abria, me convidava a entrar e coisa de 1 hora me chamava para uma festa, um batizado, um casamento, comunhão. É o Brasil onde há alguns dias vi um menino escrevendo em um caderno grande. A chuva fina caía, enquanto seu pai zigue-zagueava entre os carros, segurando um isopor no qual estava escrito: procuro trabalho. Os rostos deles estão impressos aqui, em mim, agora. Não como imagem forte, como algo a se revoltar momentaneamente só. Estão impressos porque eles estão, por exemplo, diretamente implicados em uma proposta como a PEC do Quinquênio. Elaborada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela aumenta o salário de juízes e promotores em 5% a cada 5 anos. Em um país profundamente desigual, e essa desigualdade jamais poderá ser desatrelada da nossa enorme concentração de renda, a criação de projetos voltados para parcelas extremamente privilegiadas
mas não diretamente para os quase 28% que vivem na extrema pobreza no Brasil, deveria nos fazer pensar profundamente, como jornalistas, no que exatamente falamos quando evocamos a palavra democracia. Ser jornalista me fez compreender o quanto essas desigualdades se reproduzem em nós, que as repercutimos como se fossem somente mais um drama, um escândalo, uma notícia do dia. Já passou da hora de buscarmos uma democracia radical e não normalizar aquela que permitiu genocídios e outras violências de diversas ordens no Brasil. De negros, de indígenas, de mulheres, de travestis, de crianças, de bichas, de pobres. Ou seja, o genocídio do próprio Brasil. Jornalismo que denuncie, não guiado por um exercício egóico de transformar repórteres em heróis, mas para cruzar essa coisa que parece utopia, o país do futuro, entendendo que amanhã é aquele menino escrevendo na rua enquanto o pai procura por emprego sob a chuva. Ninguém vai me convencer que isso é demagogia, populismo ou pieguice. Isso é vida e isso é morte. O sofrimento é um dado objetivo. Mas quero falar de um jornalismo que também tem a capacidade de iluminar aquilo que dá ou deu certo, jogando luz nas possibilidades reais de sermos um país mais justo. Ele também existe. Ele está na universalização da água no semiárido, atacada pelo governo de extrema-direita. Ele está no aumento de pessoas negras e pobres nas universidades públicas brasileiras. Ele está nas práticas empresariais que capacitam essas mesmas populações para serem lideranças. Ele está nas redes de solidariedade de combate à fome, enquanto passamos pela tragédia sanitário-política da pandemia. Um jornalismo que se responsabilize pelo que fez no passado e, mais ainda, que se responsabilize pelo que pode fazer no futuro. E o futuro, repito, é o menino sob a chuva com um lápis na mão. Meu nome é Aline Valente e eu vou falar para vocês sobre os Jogos Indígenas que acontecem no sul da Bahia, em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha e na Aldeia Velha, em Arraial da Ajuda. Os Jogos Indígenas Pataxó é festa de parente. Os Pataxós vivem em diversas aldeias no extremo sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Coroa Vermelha é uma região muito visitada por turistas e é comum observarmos os pataxós apresentando e fortalecendo sua cultura através do artesanato. Em Coroa Vermelha tem manifestações e eventos que fortalecem a identidade cultural do povo pataxó. E um desses eventos são os Jogos Indígenas, que constituem um evento esportivo e cultural baseado nos Jogos Indígenas Nacionais. E aqui no território acontece anualmente desde 2000 e recebem as aldeias de todo o extremo sul da Bahia. Uma questão muito importante é o fato de que são os jovens que conduzem todo o processo de planejamento, organização e comunicação dos jogos. É possível observar que os líderes, os caciques, estão sempre por perto acompanhando, orientando, compartilhando com os mais jovens as suas experiências nos jogos durante os intervalos das disputas. No momento em que o país tem a primeira mulher indígena ministra de Estado, Sônia Guajajara, é cada vez mais importante que os fatores humanos e culturais acerca da cultura indígena sejam fortemente disseminados, tais como modo de vida, cotidiano, memória, manifestações artísticas e culturais e ancestralidade. E é importante também que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. Este ano, na Aldeia Velha, os Jogos Indígenas foi um momento também para celebrar a homologação da terra indígena da comunidade. O decreto foi assinado no dia 18 de abril de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia de encerramento da primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Indigenista em Brasília. O processo para a demarcação do território está em vigor desde 1998. Após 10 anos de estudo, a área foi reconhecida e delimitada em 2008. As terras que pertencem à Aldeia Velha somadas medem cerca de 2.000 hectares, onde vivem 1.465 indígenas pataxó, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE. É relembrar o histórico esportivo, humano,
do nosso povo pataxó. Os jovens indígenas articulam e se mobilizam para ocuparem espaços, honrarem os mais velhos e promoverem seu modo de vida e seus saberes. Eles fazem a parte deles, precisamos fazer a nossa, escutando, apoiando e aprendendo com eles. Direitos em pauta. A gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional até chegar, né, na coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UFSB. Nossa, muito tempo. Trajetória, eu me formei em Direito em 2001, numa universidade em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois eu fui fazer pós-graduação no Rio, fiz uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense, depois outra na Fundação Getúlio Vargas, essa em Direito Empresarial do Trabalho, que foi a área que eu realmente passei a seguir. Depois eu voltei para o Espírito Santo para fazer o mestrado. Meu sonho sempre foi ser professora, então eu quis fazer o mestrado para tentar entrar na carreira acadêmica e aí, de fato, me descobri, né, porque eu podia ter descoberto que eu não funcionava muito bem, mas eu realmente me descobri nessa área e desenvolvi o meu projeto de mestrado também na área trabalhista. E quando eu cheguei ao doutorado, eu fui trabalhar com essa questão da divisão sexual do trabalho, eu comecei a estudar gênero, e aí agora passei no concurso no ano passado, aqui na UFSB, e nesses meus anos todos de acadêmicos, né, eu também sempre levei paralelamente a minha vida na advocacia. E a partir de 2015 eu passei a atuar no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito de Vitória, né, que era onde eu trabalhava, dava aula e também onde eu fiz mestrado e o doutorado. E eu adquiri bastante experiência dentro do Núcleo de Prática Jurídica e fui percebendo a importância dele para a formação do aluno do direito. O NPJ, como você falou anteriormente, ele tem um papel fundamental na formação tanto dos estudantes quanto na comunidade local. Então, a gente queria que você explicasse como ele funciona e quais são as atividades que vocês desenvolvem lá. Certo. A gente faz atendimento, né, à população. Essa população não pode ser qualquer pessoa, né? Para fazer consultas, a gente até pode fazer consultas para qualquer pessoa, não tem limitação, mas para fazer um atendimento jurídico de, por exemplo, entrar na justiça, de entrar com processo, a gente já precisa ter um corte, né? E aí o corte é da hipossuficiência desse assistido, mas para fazer os atendimentos apenas para consultas, a gente está fazendo para qualquer pessoa que nos procure. Basta que nos mande por e-mail ou pelo telefone, a gente pode passar para vocês divulgarem, que vai ser ótimo. E também a gente tem o Instagram do Núcleo, que a gente está tentando passar algumas informações jurídicas, né? Eu tenho um projeto de extensão no Instagram, inclusive no qual Hortência, né, estava inserida, agora ela saiu e ficaram outros alunos no lugar. Para a gente tentar mobilizar a população mesmo, passar informações que são importantes, jurídicas, para que elas, se perceberem que estão vivendo alguma situação, possam nos procurar e possam tirar suas dúvidas e fazer consultas. Tem muita gente, às vezes, que nem sabe que tem um curso de Direito aqui na UFSB, e aí quando descobre que tem até atendimento jurídico, então é bastante interessante, mas é um processo mesmo de divulgação e de popularizar essa informação, né? E trazer esse público aqui para dentro da universidade, e até porque os nossos atendimentos são feitos, caso o assistido precise, de forma remota, então ele não precisa se deslocar para a universidade para ser atendido. Os alunos estando aqui, eles vão fazer o atendimento via Google Meet e a gente consegue dar todo o suporte para esse assistido mesmo à distância, né? Até porque os processos hoje são todos eletrônicos, então se precisar enviar documento, esse tipo de coisa, sempre vai ser de maneira eletrônica mesmo, então isso facilita o nosso atendimento, até porque a gente tem bastante área rural aqui em Porto Seguro, pessoas que moram bem longe, mas que têm acesso à internet, que conseguem solicitar esse atendimento. Áreas também
vocês atendem todas? A princípio, sim, mas no momento atual, a gente vai estar com o projeto de extensão fazendo atendimento cível, né, que são os atendimentos de família, de direito do consumidor, questões fundiárias, né, de imóveis, enfim. Sobre a parte dos estudantes ainda. Eu sei que você já explicou um pouco, mas como funciona? Eles fazem os atendimentos? Eles fazem os atendimentos. O professor que está no núcleo no momento que eles estão fazendo os atendimentos é o professor que a gente chama de professor orientador. Né? Eu faço esse trabalho nas áreas cíveis e trabalhista, mas na área criminal não sou eu que faço, né? Não é a minha área de especialidade. Então, a gente está esperando o professor que vai chegar agora, o professor substituto, que vai atuar nessa área criminal, e aí vai fazer essa orientação. Então, os alunos orientam, mas eles orientam a partir da orientação, né, do professor que está acompanhando. E para os atendimentos do NPJ, voltando um pouco só para a gente fixar aqui, para todo mundo que está ouvindo, está assistindo. A hipossuficiência, o que significa... O que significa ser hipossuficiente? Exato. Ok. Para fins de atendimento do NPJ, o ser hipossuficiente é aquela pessoa que não tem condições de arcar com os custos de um advogado. Né? O que se estabeleceu na Defensoria Pública, e a gente acaba repetindo dentro dos núcleos de prática jurídica, é essa limitação de renda familiar de até 3 salários mínimos. Mas, a depender da situação, pode ser que mesmo alguém que não se encaixa exatamente nessa circunstância pode ainda ser considerado uma pessoa hipossuficiente. Pode ser que ele tenha um gasto muito grande, por exemplo, uma pessoa doente na família, né? Então tem um gasto fixo muito grande, e ainda que ultrapasse um pouquinho ali os 3 salários mínimos mensais da renda da família, ele ainda seria considerado uma pessoa hipossuficiente, mas aí precisa ser analisado caso a caso, né? Pronto, então quem está interessado em ser atendido, vem e... Exatamente. Vocês vão entender. Exatamente, a gente vai analisar se é cabível ou não. A gente gostaria de saber também um pouco dos casos que podem ser levados, então, da área civil. Que tipo de, que tipo de problemas da área civil, da área trabalhista, da área da família? Legal. Não, primeiro, assim, eu aconselho a todos os nossos assistidos, né, possíveis assistidos, que acompanhem o nosso Instagram. Porque lá no nosso Instagram a gente passa vários casos, várias situações que você pode analisar se você está sofrendo alguma lesão ao seu direito, né, se está tendo algum problema para ser resolvido, e você vai ficar sabendo de diversas informações. A gente já teve publicação sobre regime de bens no casamento, então pode ser que seja o seu caso. A gente já teve questões sobre rescisão contratual de trabalhadores, enfim, já tivemos muitas publicações. Acho até que a Hortência vai lembrar melhor do que eu. Dano moral. Dano moral, sim, com certeza. Mas o que podem nos procurar? Questões de família, por exemplo, divórcio, né? Às vezes você quer divorciar e, inclusive, o divórcio pode até ser feito de forma extrajudicial, não precisa, né, entrar com processo, fica mais fácil, desde que, né, preencha alguns requisitos, mas aí procurem o núcleo para vocês saberem se é o caso de vocês. Guarda de filho, né, pensão alimentícia para os filhos, né, ou para qualquer pessoa da família que esteja com alguma necessidade, desde que você tenha, né, para a pessoa contra quem demandar. Mas se for o pai, aí procurem o núcleo, porque a gente vai achar uma maneira de encontrar esse pai de alguma forma. Enfim, eu acho que na área civil de família, essas são as ações mais comuns. Mas a gente tem também na área de consumidor, né? Se você comprou alguma coisa em alguma loja, teve algum problema, não conseguiu devolver, não conseguiu, se sentiu lesado de alguma maneira, né? Foi lesado por uma propaganda enganosa, por exemplo, também é uma maneira de procurar o núcleo para a gente poder tentar resolver, quem sabe chamar essa empresa para conversar, tentar fazer um acordo, né? Às vezes nem precisa chegar num processo judicial. Então, da área do consumidor seria isso. Questões de imóveis, por exemplo, né? Às vezes você está com um problema com seu vizinho, né? O vizinho invadiu a sua área, derrubou o seu muro, fez uma construção num local que aparentemente está, né, incerto. Sempre procure, e de qualquer jeito, sempre procure um advogado para poder entender se aquilo está certo ou está errado. E para isso a gente está aqui disponível para fazer qualquer tipo de consulta. O FSB na TV de hoje fica por aqui.
Muito obrigada pela sua audiência. Sigam a gente nas nossas redes sociais para acompanhar todos os nossos programas. Muito obrigada e até mais.